Hoje nós estamos retornando e vamos começar com a leitura de um texto muito bacana que é chamado de Conto Tradicional Indígena, né? Por que será que ele recebe esse nome de Conto Tradicional Indígena? Bom, primeiro que é uma história contada no meio dos índios. Ela surgiu lá e alguém foi lá, ouviu, achou legal e resolveu colocar em livros, certo? Segundo, tradicional. O que será que quer dizer essa palavra, tradicional? Essa palavra quer dizer justamente que é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo. É uma tradição, né? Entre os índios contar essa história. E agora provavelmente vai virar uma tradição entre a gente, porque quando eu ouço, eu gosto, eu acabo transmitindo para alguém. Então, tradição tem a ver com isso, com passar de geração para geração, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aí no que a gente tem a respeito deste começo de conto aí, ó. Ele vem fazendo algumas perguntas, ó. Por que o cachorro abana o rabo? Por que o galo canta de manhã? Por que os animais têm determinados comportamentos? Por que será que essas coisas acontecem? Será que o cachorro abana o rabo porque é uma tradição dele? Porque é o jeito dele existir? Por que o galo canta de manhã? Será que é porque ele tem um relógio biológico que lembra ele que assim que raia o dia, ele tem que dar uma cantadinha para avisar as pessoas? Pode ser isso, né? Ou avisar o galinheiro que está na hora de acordar? Por que os animais têm determinados comportamentos? Por que você age do jeito que você age? Por que as coisas acontecem do jeito que acontecem? Então é pra gente parar e pensar um pouquinho, né, gente? Deve ter um porquê em tudo nessa vida, né? Vamos ver o que fala na questão 2. O texto que você lerá é a explicação que um povo indígena brasileiro dá a um comportamento dos sapos. O que você sabe deste bicho? Conte aos colegas, depois leia o texto. Então, o que será que você sabe sobre os bichos? Provavelmente você já deve ter pensado assim: bom, eu sei que o sapo, quando a gente mexe com ele, ele solta veneno, né? Ai, credo, o sapo é nojento. Ah, eu sei que o sapo come bicho, professora. Né? Provavelmente vocês vão pensar essas coisas aí. Então vamos fazer a leitura do texto agora? O poranduja, o sapo pidão. No começo dos tempos, dizia meu sábio Chamoí, avô, já falecido, que os animais falavam com os homens. Um dia eu perguntei: Chamoí, por que os sapos fazem tanto barulho à noite? Meu avô, que sempre estava pronto a esclarecer minhas dúvidas, convidou-me para sentar em volta da fogueira e começou a contar a história de Oporanduja, o sapo pidão. Havia um Ii-Guaxu, Rio Grande, belo e cheio de peixes, habitado por vários animais, entre eles os sapos, que viviam cantando com alegria. Entre esses alegres, Jui, Kiuri, sapos, havia um sapinho conhecido por todo mundo por ter um apelido engraçado, que recebeu de sua mãe por causa de uma mania que tinha. O apelido dele era Oporanduja, que quer dizer pidão. Ele não podia ver ninguém com qualquer coisa que imediatamente pedia. O Poranduja vivia alegre, dançando e cantando às margens do Ii-Guaxu, mas não tinha nenhum amigo, por causa da sua mania de pedir tudo. Ele era desprezado por todos. Isso, porém, não o fazia infeliz. Um dia, voltando da floresta, o Poranduja chegou em casa e ouviu seus familiares falando bem baixinho sobre uma festa que aconteceria naquela tarde. Eles não queriam que ele soubesse. O Poranduja escutou tudo,
mas fingiu não saber de nada. À tarde, quando já estava escurecendo, a família de Oporanduja começou a sair, um sapo pulando atrás do outro. Para disfarçar, Oporanduja perguntou aonde eles iam. Isso não é da sua conta, responderam, e pediram que ele cuidasse da casa. Oporanduja fingiu obedecer e entrou na casa. Assim que seus familiares desapareceram na estrada, ele saiu pulando e cantando atrás deles. A festa era na casa de um sapo muito rico, que estava recebendo a visita de familiares que vinham de longe, também muito ricos. Quando o Poranduja chegou à festa, ficou deslumbrado com tantas coisas bonitas e brilhantes. Ele, que já era conhecido por ser pidão, logo de cara começou a pedir coisas para todo mundo, inclusive para o dono da festa. Os familiares ficaram muito envergonhados. Pegaram o pidão pelas pernas, jogaram-no para fora do Guaxu, Casa Grande, fecharam as portas e festejaram a noite inteira. Gente, olha só o que aconteceu aqui. O sapo descobriu que ia ter uma festa e que não queriam que ele fosse. Qual é o motivo para as pessoas não querer que ele ia até a festa? Vocês sabem me dizer? Qual foi esse motivo? Foi o fato dele ser um sapo pidão, né? Tudo que ele vê, ele sai pedindo para os outros. E as pessoas ficam envergonhadas, igual disse o texto. O que será que esse sapo agora vai fazer? Ó, ele foi jogado para fora. Para e pensa um minuto. O que será que vai acontecer agora? O que ele vai fazer? Porque jogaram ele para fora da festa. Será que ele ficou feliz com isso? Será que ele ficou triste? E agora? Vocês sabem me dizer? Vamos continuar a leitura? O Poranduja não voltou para casa. Dormiu na estrada e resolveu nunca mais ver seus familiares. Ficou anos e anos vivendo só e tristonho. Nossa, gente, olha que estrago que fez na vida dele, né? Não quis mais saber dos familiares, ficou muito chateado. Vamos continuar a leitura? Uma tarde, o Poranduja avistou sua mãe pulando em sua direção. Primeiro achou que era uma miragem, mas, para sua alegria, era de verdade. Então ele a abraçou e começou a chorar sem parar. Depois de muito tempo abraçados, eles se olharam, olho no olho, e o Poranduja perguntou: Mãe, por que você veio me procurar? Ela parecia cansada e, acima de tudo, desesperada. Contou o que vinha acontecendo no Iiguaçu. Os animais estavam morrendo por causa da seca das águas e todos estavam com muita sede. Tanta que foram até Nhanderu pedir que ele fizesse chover. Ele prometeu ajudar desde que o Poranduja fizesse o pedido. Olha só por que a mãe dele foi atrás dele, hein? Vamos ver o que aconteceu agora? É por isso que eu estou aqui, ela disse, para levá-lo de volta para casa. O Poranduja disse à sua mãe: Por ser pidão, eu fui desprezado por todos. Por que eu iria atender a esse pedido? Faz muito tempo que eu deixei de ser pidão. A mãe de Oporanduja insistiu tanto que ele aceitou voltar. No outro dia, foi até Nhanderu. Foi recebido com comidas, água e muita dança. Nhanderu falou: Por que você ficou sozinho e triste por causa de uma mania que não é ruim? Há muitas pessoas que pegam as coisas dos outros sem pedir. Você ficava sempre muito alegre quando recebia o que pedia e mesmo quando não recebia. Gente, olha que interessante isso aqui. A gente estava pensando
que pedir as coisas era uma coisa ruim. E olha só, o tal do Nhanderu tá falando que não, que tem gente que pega as coisas sem pedir. E quem pega as coisas sem pedir está roubando, né? E que o Poranduja, pelo menos, fazia certo. Ele queria alguma coisa, ele pedia. Algumas coisas ele recebia, outras coisas não. Algumas coisas ele conseguia receber, porque ele fazia os pedidos. Outras coisas as pessoas não queriam dar, então não davam. E mesmo assim, ele não ficava infeliz, né? E por que será que ele não ficava infeliz, gente? Ah, deve ser porque ele sabia, né? Que se a pessoa não estava dando para ele, ou é porque não podia, ou é porque gostava muito daquilo que ele estava pedindo, né? E que não era dele. Se ele ganhasse, ótimo. Se ele não ganhasse, paciência, né, gente? Então, vamos continuar aqui para ver o que é que foi a decisão do Oporanduja. Oporanduja agradeceu as palavras de Nhanderu e por ter sido tão bem recebido. Finalmente, pediu a Nhanderu que fizesse chover para que o Iiguaçu ficasse cheio novamente e seus familiares pudessem voltar a ser felizes. Nhanderu respondeu: quando seu povo quiser chuva, basta dançar, cantar e tocar o taquapu. O Poranduja voltou para Iiguaçu e contou o que deviam fazer. Então, o Jui Queri começaram a dançar, cantar e tocar o taquapu. E imediatamente começou a chover. Assim, eles continuam a fazer sempre que querem chuva. Essa é a história que meu Chamoi contou para explicar por que os sapos fazem tanto barulho. Sempre que a gente ouve os sapos cantando e tocando o taquapu, é porque estão pedindo água a Nhanderu. Olha só que interessante, né? Os índios usam uma lenda, um conto, para explicar o porquê que os sapos cantam. E aí, no final da história, explica que hoje em dia a gente escuta os sapos cantando e que os índios explicavam esse cantorio dos sapos dizendo que eles cantavam para fazer chover. Olha que interessante, né, gente? Quando nós não temos ciência, a gente tenta explicar as coisas de uma maneira sobrenatural, né? Quer dizer, o sapo canta que cai a chuva. Hoje a gente sabe que não é bem assim, não é mesmo? E aí, vocês gostaram da história? Eu espero que sim. Pessoal, por hoje é só. Então, até mais. Ah, vou pedir para vocês fazerem a leitura silenciosa novamente do texto, tá bom? É legal porque agora vocês vão ter um outro olhar quando vocês fizerem a releitura. Tudo bem?